A gente já ouviu falar de casos criminais em que pessoas faziam coxinha de carne humana, ou até mesmo linguiça, ou pessoas que transformavam as próprias amigas em bolinhos. Mas o caso de hoje é uma ideia completamente nova. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Todo dia tem vídeo curto, toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, então tem muito conteúdo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com as pessoas que vocês sabem que gostam também. Deixem nos comentários temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o patrocinador do vídeo, que me ajuda demais, que é uma dica muito importante pra vocês também, o Surfshark. Vocês sabem, principalmente assistindo os vídeos daqui do canal, como é importante ter segurança e privacidade online. No dia a dia a gente tá muito vulnerável ao roubo de dados. E quando você se conecta a uma VPN, ou seja, uma rede virtual privada, tudo fica meio que criptografado. Assim, se alguém quiser te espionar, eles não vão saber nem o que você tá fazendo, nem de onde você tá acessando. E essa é só uma das utilidades da VPN, tá? Tem uma outra, por exemplo, que eu amo. Você pode se conectar a servidores de outros países para acessar conteúdos que só estão disponíveis lá. Então, por exemplo, tem um filme da Netflix que só tá disponível na Espanha. Quando você se conecta à VPN, você consegue fingir que você tá lá e acessar esse conteúdo, mas daqui. Surfshark é o melhor serviço de VPN que existe, além de funcionar em todos os dispositivos que você tiver. Além disso, se você acessar com o meu código, você tem 83% de desconto, além de 3 meses grátis. O link e o código estão aqui na descrição do vídeo, então corre. E agora, bora pra história. Estíbaliz Carranza nasceu na cidade do México, mas cresceu em Barcelona. A família dela se mudou pra lá quando ela tinha 5 anos. E a família consistia no pai dela, o Armando Mendonça, a mãe, Ângela, e o irmão mais novo. O pai dela escrevia livros, mas eram livros relacionados a esoterismo, xamanismo e até sobre os incas, maias e astecas. Então ele tinha todo esse lado místico e ele tinha algumas opiniões bem fechadas, o que não fazia muito sentido. Isso fazia com que a relação dela com o pai fosse muito difícil. Ele não tratava ela muito bem. Nessa época, na cidade do México, as coisas eram bem complicadas. O pai dela foi marcado como um ativista. E aí as forças armadas entraram na casa deles, invadiram a casa, quebraram várias coisas. A Esti viu esses soldados quebrando as bonecas dela na frente dela. Então foi uma cena muito traumática. E aí eles acabaram tendo que fugir pra Barcelona. Então ela não se mudou pra lá por escolha própria. Agora, eles se mudaram pra um apartamento bem menor do que a casa que eles moravam no México. Então eles se viram meio que confinados em um espaço muito pequeno. E como o pai da Esti era escritor, ele trabalhava em casa. Isso demandava muito das pessoas que moravam com ele, porque ele não queria que ninguém fizesse barulho pra não atrapalhar o trabalho dele, o que deixava eles ainda mais limitados. Só pra esclarecer que eu tô chamando ela de Esti, porque o nome dela é muito complicado, tá bom? Não é porque eu tô chamando ela de um nome fofinho, porque longe disso pra essa mulher. E aí vocês imaginam, uma mexicana se mudando pra Europa, tem muita xenofobia por lá, e quando ela chegou na escola, ela sofreu muito com isso. Ela não conseguia fazer amigos, ela tinha muita dificuldade, e ela sofria muito bullying por ser de outra nacionalidade. Além disso, desde quando ela era pequena, a Esti sempre teve uma obsessão por ter filhos, por se casar, por ser mãe de fato. Então, desde quando ela tinha 10 anos, ela perguntava pra família dela quando que ela ia ter idade suficiente pra ter um filho. E no começo, a família dela achava que ela só tava brincando, que aquilo ia passar. Mas conforme os anos foram passando, essa vontade dela só foi se intensificando. Também teve um evento muito traumático na vida da Esti quando ela era adolescente. Primeiro que ela já tinha esse trauma com um pai que não tratava ela bem, que era um tanto quanto abusivo. E aí quando ela era adolescente, ela foi chamada pra ir pra uma festa particular. E quando ela chegou nessa festa, ela encontrou um homem que pediu pra levar ela até o quarto dos fundos. Ela não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, mas ela foi com ele até lá, e aí ela foi molestada por ele. Ela foi algemada e ele fez basicamente tudo o que ele queria. Até então, ela nunca tinha reportado o crime e nunca contou pra ninguém o que tinha acontecido com ela. Esse acontecimento só foi descoberto em 2014, quando ela escreveu um livro sobre a vida dela. Só que esse abuso que ela sofreu com o pai dela e com esse outro homem levaram ela a criar fantasias na cabeça dela, onde ela machucava os homens que fizeram ela sofrer. Quando ela tinha 17 anos, ela foi pra universidade estudar economia, mas não foi
foi por vontade própria, o pai dela queria que ela fizesse economia, então ela foi porque ela tinha essa vontade e essa necessidade de agradar o pai. Apesar dela não querer cursar economia, ela completou os 5 anos e enquanto ela estava na universidade, ela começou um relacionamento que durou os 5 anos da faculdade. E aí, com esse relacionamento super longo, ela começou a sonhar que finalmente ela ia ter a vida que ela sempre queria, que ela ia casar, ter filhos, construir uma família. Mas quando ela expôs isso pra pessoa que ela estava se relacionando, ele falou que ele não queria nada sério, o que era bem bizarro, porque eles já estavam namorando sério há 5 anos. E é óbvio que isso foi um baque pra Esti. Ela começou a ter algumas fantasias de como ela mataria ele, de repente cortando os freios do carro dele, ou até mexendo com o aquecimento dentro do apartamento dele. Mas ela não fez nada, ela acabou se formando na universidade com honras ainda, então ela foi muito bem, apesar de não gostar de economia. E aí ela se mudou pra Alemanha, ela foi morar em Munique. Quando ela chegou lá, a princípio ela trabalhou como au pair. Pra quem não sabe o que é au pair, basicamente você vai pra cuidar de crianças, então você pode tanto morar na casa de uma família e cuidar da criança da casa, quanto também ir e voltar a trabalhar como babá mesmo. Só que eventualmente ela se cansou desse trabalho e aí ela se demitiu e foi trabalhar em uma sorveteria que ficava em Nuremberg. E de novo ela estava em um país novo, em uma cidade nova, e ela tinha dificuldades em fazer amigos. Em 2002, quando ela estava trabalhando nessa sorveteria, um homem entrou para fazer um pedido. Ele era vendedor de geladeiras, ele tinha 14 anos a mais do que ela. O nome dele era Holger Holtz. Os dois começaram a ficar muito íntimos, ele ia sempre lá visitar ela na sorveteria e eles ficavam conversando. Com o tempo eles desenvolveram um relacionamento e ficaram muito próximos. Só algumas semanas se passaram e ele acabou pedindo ela em casamento. Ela só tinha 22 anos naquela época, mas de novo, ela queria engravidar o quanto antes, então ela aceitou, eles tiveram uma cerimônia, mas a família de nenhum dos dois compareceu, porque os dois lados acharam que eles estavam sendo muito precipitados, principalmente com a diferença de idade entre os dois. De acordo com a Esti, depois do livro que ela escreveu, ela disse que quando ele colocou um anel no dedo dela, ela sabia que ela estava cometendo um erro. Isso porque depois que eles se casaram e começaram a morar juntos, o Holger se mostrou um marido muito abusivo, tanto fisicamente quanto verbalmente. Ele pegava todo o dinheiro que ela tinha e quando ela ameaçou voltar para Espanha para ficar com a família dela, ele pegou o passaporte dela. Ele também era devoto do Hare Krishna, que é uma sociedade internacional que tem as crenças baseadas em escrituras hindus. Eles não acreditam em sexo antes do casamento e a Esti achou isso bem legal, ela achou que era um gesto romântico. Em 2005, os dois se mudaram para Viena, na Áustria. O Holger conseguiu convencer a Esti de se mudar para lá, porque ele disse que se ela fosse, ele ia começar uma família com ela. E de novo, era tudo que ela queria. E lá, eles abriram uma sorveteria nova juntos. Só que a divisão de tarefas era muito complicada. A Esti passava todo o tempo dela na sorveteria, fazendo todas as tarefas e cuidando do negócio, enquanto o Holger ficava em casa jogando videogame e olhando para a coleção de armas que ele tinha. Ele sempre dizia para ela e fazia questão de afirmar que ela não era atraente, ele se recusava a ter relações sexuais com ela, o que deixou ela muito frustrada porque isso acabava com a chance dela ter filho. E ela disse que foi aí que ela começou a fantasiar o assassinato dele. De novo, era mais um homem que estava deixando ela para baixo e frustrada. Ela queria muito pegar uma das armas que ele era obcecado e usar para atirar na cabeça dele. Mas esses planos foram até que adiados até 2007, quando um outro homem chegou na sorveteria, o nome dele era Manfred, ele tinha 48 anos e eles se conheceram quando ele foi até lá para vender uma nova máquina de sorvete para ela. A Esti, nessa época, já não aguentava mais o Holger. Ela tinha pedido divórcio, mas ele se recusava a se mudar do apartamento que eles dividiam juntos. Apesar dele se recusar a sair de lá, estava bem claro para os dois que eles não estavam mais em um relacionamento. Então ela tinha liberdade para sair com outras pessoas e ele também. E aí, a Esti começou a sair com o Manfred. Os dois também tinham um relacionamento cheio de altos e baixos e terminavam algumas vezes. E o relacionamento era um tanto quanto aberto, não chegava a ser um namoro, então cada um saía com outras pessoas também. No dia 27 de abril de 2008, a Esti estava em casa se arrumando para sair com um cara que ela tinha conhecido na internet quando ela teve uma nova briga com o Holger. Ela disse que ela queria que ele saísse da casa. E foi aí que ele respondeu que ela era uma inútil e que ela não ia conseguir morar sozinha. Foi aí que a Esti ficou muito irritada que ele se recusava a sair de casa e ela notou a coleção de armas dele que estavam em cima da mesa da cozinha. Enquanto ele estava sentado na sala jogando videogame, ela pegou uma arma de calibre 22 e atirou 2 vezes atrás da cabeça dele.
dele. Depois de matar ele, ela saiu de casa e passou a noite com o novo date dela da internet. E ela só conseguiu ficar bem porque ela disse pra ela mesma que esse era o único jeito de fazer ele deixá-la em paz. No dia seguinte, ela foi pra sorveteria, ela trabalhou normal, ela viveu o dia dela normalmente, como se não tivesse um corpo no apartamento dela esperando por ela. E aí, quando ela chegou em casa à noite, ela falou, bom, preciso fazer alguma coisa com o corpo. E ela decidiu que a melhor forma de se livrar daquele corpo seria queimando ele, colocando fogo. Então ela pegou um pouco de álcool, de gasolina, jogou em cima do corpo do Holger, só que ela colocou fogo logo ali na frente do computador. E isso começou a fazer uma fumaça e subir um cheiro que os vizinhos chamaram os bombeiros, preocupados que podia estar tendo um incêndio no apartamento do lado. Quando os bombeiros bateram na porta da Esti, ela simplesmente disse que ela queimou um peixe que ela estava cozinhando e, por incrível que pareça, eles acreditaram e foram embora. E aí ela, desesperada de novo, sem saber como se livrar do corpo, decidiu dormir na casa do date dela da noite anterior, mais uma vez. E quando ela voltou pra casa no dia seguinte, uma vizinha bateu na porta dela perguntando o que era aquele cheiro horrível que estava saindo do apartamento dela. E é óbvio que as pessoas iam começar a notar o cheiro de um cadáver. E aí ela decidiu que de fato ela precisava dar um jeito naquilo. Ela foi até uma loja e comprou uma motosserra. Demorou cerca de 2 dias para ela conseguir fazer o que ela precisava fazer. De acordo com ela, no livro, ela disse o seguinte: eu percebi que eu iria precisar cortar ele em pedacinhos. Eu comprei uma motosserra. A pessoa que me vendeu me olhou de forma estranha quando eu disse que ia usar ela sozinha. Ela disse para eu tomar cuidado, ou ia sair muito sangue. Eu pensei comigo mesma que ele não sabia o quão verdadeiro aquilo era. Eu posso dizer para todos os fãs de filme de terror que a realidade de cortar um corpo no meio é bem pior. Depois de cortar o corpo do Holger em pedacinhos, ela ainda passou alguns dias limpando o apartamento. Ninguém chegou a perceber que ele tinha desaparecido, e quando perguntavam alguma coisa para ela, ela disse que ele tinha viajado para a Índia para seguir as pessoas lá que também tinham crenças no Hare Krishna. Inclusive, a maioria das pessoas tinha ficado feliz que ele finalmente tinha superado esse relacionamento e tinha ido para um lugar para ficar melhor. Só que no outono daquele ano, a Esti recebeu a notícia que ela precisaria mudar de apartamento. Ela tinha colocado o corpo do Holger em pedacinhos no freezer, mas aí ela teve que tirar eles de lá. E aí o que ela fez? Ela usou o que ela tinha da sorveteria. Ela tinha vários tubos assim, não tubos, mas potes para colocar sorvete. Então ela foi colocando cada pedaço do corpo dele dentro desses potes. A única coisa é que ela não tinha um container grande o suficiente para colocar a cabeça dele. Então ela colocou a cabeça no freezer e depois cobriu com cimento. E aí ela chamou um táxi, levou todos esses potes de sorvete e o freezer para dentro da sorveteria. Ela armazenou tudo lá no porão e deixou lá. O porão, de acordo com ela, ficou como se fosse um cemitério. E ela disse que frequentemente descia lá para conversar com o Holger. E aí 2 anos se passaram, o ano era 2010, ela e o Manfred voltaram e dessa vez ela tava com a esperança de que ele finalmente ia querer ter uma família com ela. Só que ele disse desde o começo que ele não queria mais filhos, até porque ele era mais velho, ele já tinha filhos de outro casamento e disse que queria ter um relacionamento aberto. Ela ficou bem decepcionada, mas decidiu continuar com ele e ele obrigava ela a fazer várias cirurgias estéticas. Ela fez redução do nariz, facelift, preenchimento labial, ela tava tentando seguir um padrão que ele queria que ela fosse. E uma noite, quando ele tinha saído de casa, ela entrou em uma plataforma de relacionamentos que ele estava usando. No perfil dele, ele descrevia o que seria a mulher ideal para ele. E a descrição não batia em nada com a Esti. E ela também não conseguia mais suportar o pensamento dele estar procurando por outra mulher. Nesse período, ela até tentou se distrair, indo para Barcelona visitar a família, ficando um tempo longe, mas ela não conseguiu. E foi aí que ela começou a fazer aulas de tiro e também um workshop de como misturar cimento de forma apropriada. De novo, ela comprou uma nova serra e se preparou para matar o novo namorado. No dia 21 de novembro de 2010, os dois tinham acabado de voltar de uma viagem juntos e eles tiveram uma briga enorme. Naquela noite, ela esperou ele dormir, pegou uma arma e atirou 4 vezes na cabeça dele. E o processo foi o mesmo que o Holger. Ela desmembrou todo o corpo, colocou em potes de sorvete e deixou no freezer para depois levar para a sorveteria. Inclusive, ela disse para os vizinhos que o som da motosserra era só o barulho de uma nova máquina de sorvete que ela tinha comprado para a sorveteria. E aí o Manfred foi colocado logo ao lado do Holger e ela tentou viver a vida dela como se nada tivesse acontecido. Só que o Manfred não desapareceu tão fácil quanto o Holger. Vários amigos
amigos e familiares começaram a questionar onde que ele estava. Por causa disso e essa pressão toda, ela teve que reportar ele como desaparecido e disse que ele só não gostava dela o suficiente para ter ficado com ela. No próximo mês, ela começou um outro relacionamento com um amigo do Manfred de 47 anos e dessa vez ela engravidou. O nome dele era Roland, já era o ano de 2011, então ela já tinha conseguido se safar por alguns meses e dessa vez ela estava muito feliz. Ela acreditava de fato que ela tinha achado o homem dos sonhos dela e que agora ela ia ter uma família. Mas tudo mudou no dia 11 de junho, quando um cano de água estourou na sorveteria. Alguns trabalhadores da manutenção da cidade tiveram que invadir a sorveteria para conter aquele vazamento e é aí que eles descobriram aquele porão. Eles encontraram o freezer cheio de cimento, chamaram a polícia e foi aí que eles descobriram os corpos. A Esti, quando estava chegando na sorveteria no dia seguinte, ela viu a polícia ali e ela já sabia que ela ia ser pega. Então ela ligou para uma amiga dela para ajudar ela com a fuga, perguntando se essa amiga podia pegar o passaporte dela em casa. Essa amiga tanto pegou o passaporte quanto comprou um chip pré-pago para ela. Ela foi pro aeroporto de táxi e a intenção dela era pegar um voo para Paris. Ela ligou pro Roland, o noivo dela, dizendo que ela ia viajar para ver os pais porque o pai dela estava com uma doença terminal. Só que o Roland não acreditou. E aí a Esti simplesmente pediu perdão para ele pelas coisas horríveis que ela tinha feito. Depois de conversar no telefone com o Roland, ela percebeu que viajar de avião ia ser muito arriscado, então ela decidiu pegar o trem. E ela ia ser presa se ela tivesse pegado o avião, porque a polícia já estava esperando ela na saída do terminal. Quando ela chegou no trem, ela percebeu que nenhum trem internacional ia sair logo. Então ela decidiu pegar um táxi para uma cidade na Itália. Essa cidade ficava a cerca de 5 horas de Viena. E aí, quando ela estava no carro, ela ouviu no rádio que a polícia estava procurando por ela. Ela confessou pro taxista que estava fugindo da polícia e o taxista disse que não ia levar ela além de uma cidade na Itália chamada Cavazzo. E ainda assim, de alguma forma, ela conseguiu convencer ele a deixar ela num hotel e ele ainda fez a reserva no nome dele. Muitas pessoas acreditam que era porque a Esti era muito bonita. Na manhã seguinte, ela convenceu um outro hóspede do hotel a levar ela de carro até a cidade que ela queria na Itália, chamada Udine. Quando ela chegou nessa cidade, ela foi para um salão, pintou o cabelo dela de preto. E aí ela conheceu um outro homem que concordou em deixar ela ficar no apartamento dele, porque ela disse que ela estava fugindo de um namorado abusivo. Então, de novo, ela conseguiu muito isso porque ela era muito bonita. Infelizmente, a beleza dá alguns privilégios. Só que depois de alguns dias, esse cara que hospedou ela foi ficando cada vez mais desconfiado. Isso porque a Esti, pra ele, parecia estar obcecada com esse caso da tal mulher da Áustria. Na manhã do dia 10 de junho de 2011, ele ligou pra polícia e a Esti foi presa. Ela confessou quase que imediatamente os crimes dela. Isso porque, lembrando que ela estava grávida, então ela estava preocupada com o destino do filho. A polícia levou ela pro hospital porque ela estava tendo contrações pra garantir que o filho estava bem e depois ela foi levada de volta pra Viena. Enquanto ela esperava o julgamento, ela teve o bebê em janeiro de 2012 e ela já estava presa. Ela deu o nome pro filho de Roland como pai. E logo depois, ela e o Roland pai se casaram. Ele falava que ela era a mulher mais maravilhosa do mundo e que ele não acreditava que ela ia fazer algo de ruim pra ele. O Roland tentou conseguir a custódia do filho, mas ele não conseguiu, então o bebê foi morar com os pais da Esti. Em novembro de 2012, a Esti confessou tudo detalhadamente pra corte. Ela disse: todas as pessoas são assassinas, algumas só não começaram a matar e a maioria nunca mata. Não significa nada se alguém é inocente. Eu fui inocente um dia e aí eu matei 2 homens. Ela foi sentenciada à prisão perpétua em uma instituição psiquiátrica. Em 2014, ela foi transferida para um asilo para insanos só para homens. Até então, ela era a primeira mulher a estar lá. Eles alegavam que ela não ia ficar bem no meio de outras mulheres, mas depois dela, outras 13 também a seguiram. Em 2015, ela se separou do Roland e em 2018, ela tinha anunciado que ela tinha se apaixonado por outro preso. O nome dele era Martin, ele tem personalidade borderline. Ela disse que achava interessante esse lado violento dele, mas os dois acabaram se separando em 2019, principalmente porque o relacionamento não foi muito bem aceito pelas famílias e a família dela disse que se ela continuasse se relacionando com o Martin, ela não ia mais ver o filho. E é isso, hoje ela continua lá presa e eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso, dessa mulher que matou 2 homens e transformou eles em sorvete. Comentem aí e até a próxima.